Então vamos lá, gente. Professor Márcio Barros, reta final do concurso de Caruaru. Gente, a provinha vai acontecer domingo. E convidar todo mundo para o aulão que vai acontecer hoje, tá? Na quinta-feira, das 19 às 20h30. Amanhã, sexta-feira, das 19 às 20h30. E também sábado, das 15 às 18h. Então, o que a gente vai ver nesse aulão, professor? A gente vai ver tudo que possa vir a cair na provinha de domingo. Então, a gente vai dar uma pincelada já agora, para vocês terem uma ideia de como é que vai ser o aulão. Querendo fazer parte, vou deixar o meu WhatsApp na descrição do vídeo. Quem quiser participar, só chamar que eu passo os valores direitinho, tá bom? Então, vamos que vamos, gente. Ó, de cara aqui, a gente vai ver algumas possibilidades que podem cair. Então, isso aqui, gente, é o edital, tá? Descrito lá da Banco-Iban. Eu até botei aqui de vermelho algumas coisas que eu possa falar agora. Então, vou falar agora de números complexos, alguma coisinha que possa cair relacionada a números complexos, e também vou falar de uma aposta minha que possa cair em análise combinatória, tá? Então, vamos lá, gente. Começando aí, logicamente, é muita coisa para ver, a gente vai tentar reduzir ao máximo aí. Vamos que vamos. Aqui, gente, logicamente, quem faz parte do meu curso tem esse resumão aqui de números complexos. E o que é interessante a gente saber aqui de números complexos? Gente, olha só. Primeira coisinha, você saber representar no plano cartesiano. Você tem que lembrar, ó, o número complexo z igual a mais bi, o que a gente vai ter? Ó? O nosso A representa o nosso eixo real, a parte real, e o B, a nossa parte imaginária, ou seja, a abscissa ordenada. E, logicamente, o ponto aqui, ó, que representa a união dessas coordenadas, a gente chama ou de afixo ou de imagem. Essa distância até a origem, todo mundo já sabe, se chama módulo. E o ângulo formado com o eixo das abscissas, a gente chama de argumento. Beleza, professor, resumão. Isso aqui, forma simples, todo mundo sabe, né, gente? Nem vou parar muito tempo para falar isso aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Eu vou chamar a atenção o seguinte, que possa vir a cair nessa prova, gente. A multiplicação ou divisão em sua forma trigonométrica. Acho que não caiu nenhuma vez ainda. Caiu potência. Como é que eu faço isso, professor? Gente, fácil, fácil. Na multiplicação, você multiplica seus módulos, ó que delícia, e você vai somar seus argumentos. E se fosse divisão, professor? Calma que eu vou mostrar alguns exercícios, tá, gente? Na divisão, você vai dividir os seus módulos e ao invés de somar, você vai subtrair seus argumentos. Então, resumão, né, gente? Delicinha. E, logicamente, que não pode cair, gente, cai muito, é o que? A potenciação na forma trigonométrica. Um exemplo clássico aqui, ó. Eu tenho esse número complexo aqui, ó, já representado em sua forma trigonométrica. Aí, vou imaginar aqui que eu queira elevar a 10. Como é que eu faço isso, professor? Você eleva o seu módulo e esse valor você multiplica o seu argumento. Tranquilinho, resumido? Então vamos que vamos aí, alguns exercícios aí, gente. Então vamos lá. Aqui eu selecionei, gente, olha só, 2. Na verdade, aqui é bem simples, só para dar aquela relembrada, tá, gente? E o outro aqui a gente vai falar justamente da divisão na forma trigonométrica. Isso aqui, gente, eu selecionei do nosso material de números complexos. Sendo I a unidade imaginária e Z1 e Z2 os números complexos, eu quero o produto de Z1 vezes Z2. Aí o cara, poxa, vou pegar isso aqui e ver isso aqui. Pô, olha o trabalheira que tu vai ter isso aqui. O que tu tem que analisar, gente? Aí, aquele resumão que estava lá. Você tem que saber, ó, I elevado a zero. Aí você pensa, lembrar, porque número elevado a zero é 1. Vale para os números complexos também. I elevado a 1 é a mesma coisa lá que você pensa, porque número elevado a 1 é ele mesmo. Então é I. I ao quadrado é o clássico, né, gente? Menos 1. E por fim, o que está faltando? O I ao cubo. O I ao cubo é o que está faltando aqui, gente. O que não apareceu ainda? O menos I. Então bota o menos I aqui. Gente, a partir daqui vai começar a repetir.
Aí, e a quarta potência? Vai dar 1. E a quinta potência? Vai dar I. E a sexta potência? Menos 1. O que eu faço? Tu vai pegar o número, dividir por 4. O resto vai ser justamente o que vai representar. Ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. Beleza. Então, olha só, gente. Isso aqui a gente vai utilizar aqui. Só que antes, vou dar uma reduzida. Olha o que acontece aqui, gente. Eu tenho I, depois I ao quadrado, I ao cubo, e depois vai zerar no I à quarta potência. Ó, vamos cortar aqui, ó. Vou cortar o I elevado a 0, eu vou pegar somente do I em diante. Ó. Quando eu pego esse pedaço aqui, ó, somente, o que vai acontecer? 1 menos 1, 0. I menos I, 0. Ou seja, toda vez que chegar a um múltiplo de 4, vai dar 0. Ou seja, I5, I6, I7, I8, 0. I9, I10, I11, I12, 0. Ou seja, aqui aonde vai ser o múltiplo de 4? No I20. Então, no I20, zerou. Então, o que vai sobrar para mim aqui? Vai sobrar I21 mais I22. De liça. E aqui, mesmíssima coisa, gente. Olha só, tá começando do I também. Então, ó, vai zerar no múltiplo de 4. Aí vamos pensar. Lá eu penso no 60 múltiplo de 4, 64, 68, 72, 76. Então vai sobrar I77 mais I78. Beleza, professor. Aqui no YouTube só sobrou isso. Perfeito. Aí você volta para cá. Ó, 21, quando você dividir por 4, 21 dividido por 4, dá 5, resto 1. Ou seja, I21 é a mesma coisa que I. I elevado a 1, que é I. I22, ó, é menos 1. Então, isso aqui, ó, vai ficar I menos 1. E o 77, vamos ver o 77? Ó, 77 dividido por 4, ó, que dá 1, sobra 3, 37, 9, sobra 1. Ou seja, exatamente a mesmíssima coisa. Ó, resto 1, então aqui vai ficar I menos 1. Olha só, gente, eu quero Z1 vezes Z2, ou seja, é I menos 1 ao quadrado. Então, deixa eu botar aqui, apagar essa bagunça aqui, botar I menos 1 ao nosso quadrado. Ou seja, temos o quadrado da soma, gente. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos botar aqui, então? Então, vai ficar, ó, quadrado do primeiro, I ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2i, mais o quadrado do segundo, ou seja, mais 1. Olha que delícia, gente. I ao quadrado é menos 1. Com mais 1, cortou. O que sobra? Menos 2i. Então, portanto, a alternativa D de dado. Beleza, professor, essa questão era fácil. É, gente, é uma questão de grau fácil, mas só para dar aquela relembrada para você não errar se cair na prova. E a questão 6 é o que eu falei lá no resumão. A divisão em sua forma trigonométrica. Eu quero, ó, Z1 dividido por Z2. Ó. Agora que eu já sei, fica fácil. Ó. Pega 8, divide por 2, 4. Beleza? Aí vai ficar cosseno. Ó que delícia, gente. 7π sobre 6 menos π sobre 6. Vai ficar 6π sobre 6. Gente, 6 dividido por 6, cosseno de π. Mais o quê? E seno. Opa. Ah, tá. É mais mesmo. Mais e seno de π. Pensei que era menos aí, mas é mais. Delícia. E agora, professor? Gente, agora é só a gente resolver, ó. Cosseno de 180, ó. Aí você vai lembrar lá, círculo trigonométrico. Vale menos 1. E seno de 180 é 0. Ou seja, olha o que sobrou. 4 vezes menos 1, ó.
menos 4. Gente, sem trabalho nenhum. Logicamente, conhecendo os conceitos. Tranquilo, professor. Deixa eu botar aqui, então, nosso resumão. E vamos ver mais um pouquinho. Então, olha só, gente. Essa aqui eu nem vou fazer agora, tá? Ou dá para fazer? Ah, vamos fazer logo. Já tá aqui, né, gente? Não podemos pular nada, né? Então, olha só. Professor, você vai transformar isso aqui na forma trigonométrica? Poderia, mas não vou fazer. Vou fazer uma jogadinha. Ó, vocês concordam que 2010 é a mesma coisa que 1005 elevado a 2? Como assim? Se você tem um número x, eleva a 2 e potência da potência aqui, ó, 1005, o que você faz? Repete a base e multiplica. Ou seja, fica 2010. Vai ser justamente essa jogadinha que eu vou fazer. Onde o meu x é isso aqui. Então, vou botar aqui então, ó, dessa forma. E agora, gente, o quadrado da diferença. Quadrado do primeiro. Ó, quadrado de uma raiz quadrada some com a raiz. 2 quartos. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Embaixo, ó, 2 vezes 2, 4. Repete o izinho aqui. Mais o quadrado do segundo. Ou seja, o quadrado de raiz de 2, ó, fica 2 quartos. E ao quadrado. Olha só, gente. E ao quadrado menos 1. Vezes 2 quartos, menos 2 quartos. Vapo. Vapo. Ó, 2 vezes 2, 4. Com 4, vapo. O que sobrou? Menos i. Caraca, professor, só isso? Delicinha. Menos i elevado a 1005. Poxa. E logicamente 1005. Olha, 1000, 1004 é a mesma coisa que menos i elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Tranquilinho, né, gente? Nem ia fazer, mas fiz que era tranquilo. Muito de boa. Vamos lá, mais umas números completos e a gente vê outro conteúdo, né, gente? Senão não vou ficar só em um conteúdo só. É chato, né? Sejam z igual a n ao quadrado, cosseno 45 mais seno de 45, representado na forma trigonométrica, w, beleza, em que n é o menor inteiro positivo, tal que 1 mais i elevado a n é real. Então, z sobre w é igual. Olha só, gente. Primeira coisa. Z sobre w é tranquilo. Vai ficar n ao quadrado dividido por n. N. A gente acabou de fazer agora. Divisão na forma trigonométrica. E é que você subtrai. Ó. 45 menos 15. Cosseno de 30. Mais e seno de 30. A única coisa que está faltando para a gente terminar a nossa conta é o bendito n. E a gente tem que ver o que ele fala. N é o menor inteiro positivo, tal que isso aqui representa o número real. Então vamos ter que transformar isso aí, ó, em que? Na forma trigonométrica, para a gente entender o que está acontecendo aí. Então está faltando o nosso n. Logicamente, se fosse uma multiplicação, ao invés de você subtrair os argumentos, você somaria, tá? Então vamos lá, gente. Só resumir aqui, bonitinho. Tá aqui, vamos achar o nosso n. Olha só, gente, representando isso aqui no plano cartesiano, ó, olha só. 1 no primeiro quadrante, gente. O nosso argumento é 45 graus. Olha só que bonitinho. Tá aqui, ó. 1. É só você pensar, poxa, aqui vale 1, aqui é 1. Isso aqui é um ângulo θ. A tangente θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, 1 dividido por 1. Qual a tangente de 1? 45 graus. Então, esse ângulo, nosso argumento vale 45. Beleza. Falta saber o meu módulo. Poxa, e o módulo, professor? Na verdade, acho que nem precisaria do módulo. Mas o nosso módulo é só fazer o teorema de Pitágoras. Ou seja, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado e dentro da raiz. Ou seja, nosso módulo seria o quê? Raiz de 2. Então, vamos botar aqui bonitinho, ó. Beleza, só que isso aqui é elevado a n, né, gente? Aí como é que eu faço isso mesmo, professor? O número elevado a n, você eleva o módulo e multiplica
os seus argumentos. Beleza, fica dessa forma. E agora, professor, e agora? O que ele fala do n? É o menor inteiro positivo. Tal que isso aqui tem que ser real. Gente, se tem que ser real, não pode existir parte imaginária, ou seja, isso aqui tem que sumir. Aí você vai pensar, círculo trigonométrico. Ó, é inteiro e positivo. A gente está falando do seno. Vai ficar horroroso isso aqui. Ó, o seno vai dar 0 aqui. Só que ele ó, já passou de 45, né? Então, vamos pensar aqui. No 180. 45 vezes quanto para dar 180? Poxa, 4. Então, se meu n for 4, 4 vezes 45, 180. Vai bater aqui. E o nosso seno aqui dá 0. Ou seja, vai sumir a parte imaginária. Vai ficar a raiz de 2 a quarto poder. Só que eu não quero saber, só queria saber o menor valor para o n. Poderia ter outros valores? Sim, vai dar 2 voltas, 3 voltas. Como ele quer o menor, n igual a 4. Então, opa, acabou, né, gente? Joga para cá o nosso n, então, ó. Bonitinho, deixa eu apagar aqui. Show de bola. O que dá para fazer? Olha só, gente. Isso aqui ó, seria a mesma coisa ó, que 4 raiz de 3 sobre 2 mais 4i sobre 2. Poderia ser simplificado direto, mas tem gente que se perde aqui. Que vai, corta o 4 com 2 e deixa o outro 2. Então, olha só. Vai ficar ó, 2 raiz de 3 mais 2i. 2 raiz de 3 mais 2i. Logicamente, colocando em evidência aqui, ó, 2 raiz de 3 mais i. Delícia. Gente, olha, chega de números complexos. Vamos adiante, ouvir mais uma coisinha do edital que possa cair. Então, se cair números complexos, dá para acertar? Dá. Mas só uma pequena observação antes de avançar. E se ele falasse que tivesse que ser imaginário puro? Ou seja, aí você teria que pensar aqui. Ou seja, para ser imaginário puro, aí o cosseno teria que bater lá no 90 ou no 270. Aí o nosso n aqui, o menor possível, seria 2. Porque 45, bater lá no 90, 2. Tá? Então vamos adiante. Não vou falar mais de números complexos agora, tá, gente? Próxima coisa agora, gente, vamos falar de média. E, logicamente, a IBAN pega bem leve nessa parte de média, tá, gente? Porém, não vou parar para falar de média aritmética, mas vou falar de duas coisinhas. Média harmônica, que já caiu nas provas, e a média geométrica, que não caiu nenhuma vez ainda. Então, pode ser que venha a cair agora. Só que ela não vem, gente, simplesmente para pedir para você calcular. Calcule a média harmônica, calcule a média geométrica. Pelo amor de Deus, não cai assim. Ele cai dentro de uma questão bem elaborada. Tem que saber esse contexto. Se não souber, você erra toda a questão. Não adianta saber geometria espacial, geometria analítica, mas não souber média harmônica e média geométrica. Eu vou mandar aquela relembrada. Média harmônica, professor. Dei exemplo aqui, 3 números. A, B e C. A média aritmética faz A mais B mais C, divide por 3. Clássico. Pega 3 números quaisquer, soma e divide pelo quantitativo. A média harmônica, o que acontece? O nosso quantitativo, ele fica lá no numerador. E lá no denominador, tu vai fazer o quê? A soma de seus inversos. Beleza. Clássico aqui, ó. 2, 3 e 4. Como é que eu faço a média harmônica? São 3 números. E lá embaixo é meio, mais 1/3, mais 1/4. Logicamente, você dá aquela melhorada. Eu não vou resolver isso aqui agora, né, gente? Só estou falando o que é. E média geométrica, gente, simples também. Tenho 3 números. Falei A, B e C. Então, raiz cúbica do produto entre eles. Se fosse 4 números, raiz quarta do produto entre eles. 5 números, raiz quinta do produto entre eles. Sempre dessa forma. Vamos ver alguma coisinha relacionada a isso? Eu ia fazer, né? Mas a questão já está feita. Eu já fazer depois. Tá? Deixa eu ver se a outra aqui está feita também. Essa aqui eu falaria de média harmônica. Vou deixar isso aqui para o aulão, né?
para o aluno de sábado ou amanhã, talvez, né? Vamos ver a outra aqui. Olha, essa aqui, ó, vou falar de média geométrica. E é interessante que essa questão já vai falar de um outro conteúdo muito abordado na IBAN, que é relação de Girard com raízes do terceiro grau. Todo mundo sabe o segundo grau, né? Soma menos B sobre A, produto C sobre A. Mas quando cai da terceira, a galera se arrasa. Então vamos lá, gente. Uma das raízes da equação é a média geométrica das outras duas raízes. Aí tu chama lá de, sei lá, x, y, aqui já tem K, né? Chama x, y e p. Aí o que vai dizer? Ó, x vezes y é igual a p. Aí se você quiser me dar uma melhoradinha aqui, ó, eleva ao quadrado, você pode dizer que x vezes y é igual a p ao quadrado. Isso que ele está dizendo aqui, tá? Aí ele fala, o valor do número real k está corretamente indicado na seguinte alternativa. Então, olha só, gente, aqui a gente vai trabalhar. Na verdade, a gente não vai trabalhar todas, não. Só vou colocar aqui para a gente relembrar. Eu vou fazer um pulo do gato aqui, tá? Essa questão eu coloquei no simulado e teve gente que deu uma volta gigantesca, tá? Mas sem necessidade. Então, vamos lá, gente. Soma das raízes. Terceiro grau, menos B sobre A. Depois, produto 2 a 2, C sobre A. Produto das raízes, menos D sobre A. Lembrando, ó, A, B, C, D. Show de bola? Então vamos lá. Botei PRS. Opa, só botei errado aqui. Aqui só é um K, né, gente? Aqui é o P. Deixa eu botar o Pzinho aqui. Pronto. E aquilo que eu posso fazer aquilo que eu falei, né, gente? P ao quadrado igual a R vezes S. Clássico. Vamos colocar o que eu falei aqui, ó. Soma das raízes, ó. Menos B sobre A. Então vai ficar 129 sobre 64. Produto 2 a 2. O que seria produto 2 a 2, professor? P vezes R, mais P vezes S, mais R vezes S, C sobre A. K sobre 64. Muita gente utilizou esse conceito aqui para chegar na resposta, que eu não vou utilizar não, tá? Coloquei só aqui. O que eu vou utilizar, na verdade, é somente o produto. Por quê? Olha só, gente. P vezes R vezes S é menos D sobre A. Só que eu sei que R vezes S é P ao quadrado. Então, eu vou ter P vezes P ao quadrado igual a 8,64 avos. Olha que delícia, gente. P ao cubo, 8,64 avos. Tira a raiz cúbica. O nosso P é 2 quartos. Ó, tchutchuca. Dá para simplificar, né, gente? Vou botar meio aqui. Ou deixa 2 quartos, tanto faz. Aí, o que eu vou fazer, gente? Olha só. Teve gente que partiu para cá e colocou em evidência. Tá? Poderia. Só que é mais fácil fazer o seguinte. Você lembra lá de polinômios. Já, vamos entrar em polinômios. Se isso aqui é a raiz, tu joga aqui. E, logicamente, essa tem que ser verdadeira. É a raiz. Então, você vai fazer 64 vezes, ou 2 quartos ou meio, tanto faz, ao cubo, menos 129 vezes meio ao quadrado, mais k vezes meio, menos 8, tem que ser igual a 0. Eu utilizei o 2 quartos ao invés de meio, tá? Não simplifiquei. Não simplifiquei, na verdade, por quê? Ó? Aqui vai ficar 8,64 avos. Corta aqui. Aqui, ó, 4,16 avos. E aqui, 2k sobre 4. Se quiser botar k sobre 2, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Olha que delícia, gente. Vapo, vapo. Menos 8 com mais 8. Então, aqui, ó, faz isso aqui, ó. Ó, tchutchuca. E vamos ver o que dá para fazer aqui. O que mais? Ó, dá para dar aquela simplificadinha básica aqui, ó. Opa, que delícia. Olha, 4 e 4. Então, você vai ter o quê? Que 2k, joga para o outro lado, igual a 129. O nosso k vai ser 129 dividido por 2. Que delícia, hein? 129 dividido por 2 está na letra B de bola. Tá vermelhinha aqui. Tranquilo, né, gente?
Então, tem que saber essas formulazinhas de relações de Ra para domingo. São importantes. Vamos ver mais alguma coisinha aí. E agora, gente, a minha aposta para análise combinatória, gente. Olha só. Eu fiz 2 videoaulas aí, até coloquei para todo mundo no YouTube, sobre as possibilidades de anagramas da palavra Caruaru. Pode ser que caia. Mas não caiu nenhuma vez ainda, gente, permutação caótica. E eu vou apostar que possa cair nessa prova. Aí vamos relembrar o que é permutação caótica. Gente, permutação caótica, vou dar um exemplo aqui, ó. A palavra lua, por exemplo. Eu posso permutar essa palavra lua da seguinte forma. A gente sabe que vai ter 6, ó. Pode ser o próprio lua. Pode ser L, A, U. Pode ser A, L, U e A, U, L. Também pode ser, comecei com L, A, pode começar com U, né, gente? U, L, A e U, A, L. 6 possibilidades. Professor, o que é permutação caótica? Permutação caótica é o seguinte... Eu paguei o Lua, não, deixa o Lua aqui. O elemento, ele não pode ficar em sua posição inicial. Ou seja, o L não pode estar começando. Ó, essa aqui não serve. O U não pode estar no meio. Opa, o U está aqui no meio. Não pode voltar para sua posição original. Que mais? E o A não pode terminar. O A terminando. Deixa eu ver se tem mais alguma. O L não pode estar no início. Beleza, cortei essas 2. O U não pode estar no meio. Beleza. E não pode terminar com A. Então sobraram 2 possibilidades. Logicamente, quando é pequeno dá para fazer no braço. Mas à medida que eu vou aumentando o quantitativo, vai ficando mais pesado. Pessoal, 4 letras, 5, 6. Cara, aí vai ficando mais difícil. Por isso, tem uma fórmula. A fórmula é o seguinte. N fatorial, professor, o que é N? É a quantidade de elementos. Que no caso, eu vou até fazer aqui, pode ser canetas, pode ser objetos aqui que eu vou fazer 3 livros, tá? E esse primeiro pedaço aqui você pode ignorar, tá, gente? Porque isso aqui, ó, vai ficar 1 menos 1. 0. Tu pode começar daqui para lá. Aí o que você sempre vai pensar? Aqui, ó, toda vez que o fatorial for par, é um sinal de mais na frente. Toda vez que o fatorial for ímpar, é um sinal de menos na frente. E isso aqui, esse fatorial, vai até a quantidade de elementos. Como assim? Ó, aqui são 3 elementos. Ó. Então vai ficar 3 fatorial. Ó, já começa ó, no 2. Ó. 1 sobre 2 fatorial. Ó, e vai parar justamente no 3. Ó, menos 1 sobre 3 fatorial. Ah, professor, o que eu faço agora? Gente, isso aqui sempre vai cortar aqui. Porque olha o que vai acontecer. Ó, 3 fatorial. Ó, 2 fatorial, gente, é 2. 3 fatorial é 3 vezes 2, 6. Tirando MMC, ó, vai ficar 3 fatorial. Ó, 3 menos 1, 2. Sobre 6. Só que 3 fatorial é 6, ó. Ou seja, vai dar os meus 2 elementos que eu tinha falado aqui. Beleza. Aí eu mostrei aqui um outro exemplo. No caso aqui com objetos. Que eu falei o seguinte, ó. Em uma prateleira há 3 livros. Um de matemática, um de física e um de química. Os 3 livros estão arrumados da esquerda para a direita. Da seguinte maneira, ó. Já estabeleceu a ordem. De quantas maneiras os livros podem ser arrumados de modo que nenhum deles permaneça no mesmo lugar. Opa! Ou seja, não pode voltar para o mesmo lugar. Permutação caótica. Beleza. Ah, professor, esse aqui dá para fazer no braço? Dá. 3 elementos daria para fazer no braço tranquilamente. Isso aqui vai dar 2, né? Mas olha só. O que eu vou fazer? Ó? Exatamente o que eu fiz aqui. Ó. Seria os 2. Ó, 3 fatorial. Acabei de fazer com a letra, né? Vou botar na mesma coisa.
Vamos falar agora um outro exemplo com mais, para ficar mais claro isso aí, né, gente? Deixa eu botar aqui para passar bonitinho. Então, olha só, gente. Essa aí, se eu não me engano, caiu na OBMEP. Não sei de que ano, tá? E fala o seguinte. Fala de um professor que ele dispõe de 6 canetas, tá? Que ele utiliza, logicamente, para deixar o quadro mais apresentável para os seus alunos. Aí vai lá, desenha lá, geometria, vai lá, bota pedaço de azul, aí para representar ela bota um pedaço de vermelho, roxo, vai ficar um quadro bem bonito. Beleza, e quando ele sai abrindo ali, logicamente ele começa a colocar lá as tampas, coloca as tampas tudo nas canetas de forma o quê? Errôneas. Ou seja, a preta na azul, azul na verde, a verde na vermelha e assim por diante. Aí ele fala o seguinte: utilizando todas elas na apresentação de certo conteúdo, ele confundiu-se e errou ao colocar a tampa de todas elas, de forma que nenhuma delas ficou com a tampa correta, ou seja, nenhuma voltou para a sua posição original. Permutação caótica. De quantas maneiras distintas essa confusão pode ocorrer? Aí você vai lembrar, aqui são 6 elementos. Você vai pensar 6 fatorial. Aí tu vai começar já no 2, ó. 1 sobre 2 fatorial menos, ó. Opa, cadê o fatorial aqui, meu filho? 1 sobre 3 fatorial, ó, quando fatorial é ímpar menos. Agora é mais 1 sobre 4 fatorial, ó, agora é menos 1 sobre 5 fatorial, e vou acabar agora, ó, porque são 6, ó, mais 1 sobre 6 fatorial. E você não pode esquecer que isso aqui sempre vai cortar com o denominador depois que você tirar MMC. Ó, 2 fatorial 2, 3 fatorial 6, 24, 120, 720, né, gente? Então vamos lá, ó. 2, 6, 24, 120, 720. Ó, quando eu tirar MMC vai cortar. Então aqui para dar 720, 360, né? Aqui 120, aqui 30, aqui 6 e aqui próprio 1. Então vai ficar 360 menos 120 mais 30 menos 6 mais 1. Olha que delícia, ó. Vapo. Efetuando a continha aqui bonitinho. 265. Tranquilo. Então, gente, essa aí é minha aposta para a provinha de domingo. Na outra eu acertei, né, gente? Nessa aquarela eu falei, vai cair elipse. E caiu. Tá, gente? Logicamente, se não cair isso, eu acredito que caia a permutação da palavra Caruaru. Eu vou fechar por aqui, lembrando que a gente tem aula hoje às 19 horas, até as 20h30, amanhã também, e no sábado das 15 às 18, querendo fazer parte, é só chamar aqui no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e vamos que vamos.